aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai de quem vierem, melhor lhe for que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e vier dizer contigo e se arrepender, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Louvado seja Deus. Irmão, aqui é uma passagem bem conhecida, mas que fala grandemente com a igreja. Jesus aqui, ele está falando para os seus discípulos, dizendo: é impossível. A palavra impossível é uma palavra definida. É impossível que não venha escândalo, ou é impossível que não venha ofensa. Jesus, ele está dizendo que é impossível que alguém não vá te ofender. É impossível que alguém não vai falar uma palavra que vai te ofender na tua casa. O esposo vai falar uma palavra que vai ofender a esposa. A esposa vai ter uma atitude que vai ofender o seu esposo. Os filhos vão ter atitudes e comportamento que vão ofender os seus pais. É assim ou não é, igreja? E Jesus, ele alerta para nós, igreja. Ele diz: é impossível que não venha ofensa, mas ai por quem vier. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no fundo do mar. Com outras palavras, Jesus está dizendo: é melhor você morrer de que você fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Para quem Jesus estava falando, irmãos? Não era para os ímpios. Jesus estava chamando a atenção dos seus próprios discípulos. Como aqui hoje ele está chamando a atenção da sua igreja. Para que eu e você venha tomar cuidado como cristão. Para que a gente não venha ofender as pessoas. Porque as pessoas, elas estão olhando para mim e para você. Muitas vezes o filho é ímpio, não está na presença. Muitas vezes a mãe ou o pai ou o filho não está na presença. E muitas vezes as nossas atitudes, nós que estamos na presença, às vezes as nossas palavras do nosso jeito, muitas vezes querendo colocar à força o evangelho, em vez de orar com sabedoria, ter palavras de sabedoria. Muitas vezes a gente, em vez de trazer, nós faz lançar fora. É isso que Jesus está dizendo para nós. Para que nós venhamos tomar cuidado. Para que a gente não venha ofender. Para que a gente não venha fazer pessoas se escandalizar. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Aqui diz, e disse aos seus discípulos. Jesus está tratando primeiramente com o seu povo, com os cristãos. Amém? E aqui ele vai dizer, Pedro, como sempre, Pedro,
No outro capítulo, Pedro vai perguntar: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele me ofende? 7 vezes? Jesus ele vai dizer: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Só que tem um ponto aqui, irmão, que muitas vezes a gente passa. A gente precisa aprender com a palavra, entender que para haver um perdão, é isso que a palavra do Senhor quer nos ensinar hoje, que é uma palavra breve. Nossa, nunca vi a hora passar tão rápido, misericórdia. É acerca do perdão. Ofensa e perdoar. Muitas vezes eu ofendo uma pessoa, mas muitas vezes eu não quero perdoar. As pessoas nos ofendem e eu não quero perdoar. E aqui Jesus ensina que quando alguém pecar, te ofender, e ela vir ter contigo e se arrepender, perdoa. Perdoa ela. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Sabe o que é que os discípulos falam para Jesus? Versículo 5. Olha o que eles falam. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa. Por que eles pediram para Jesus aumentar? É o único versículo na Bíblia que eles pedem para aumentar a fé deles. Lidar com a ofensa, lidar com o perdão é tão sério. Perdoar alguém, resolver uma situação, uma ofensa, é tão sério que os apóstolos pediram para Jesus aumentar a fé deles. É fácil perdoar? Muita gente tem aquele perdão que diz assim: eu perdoo, mas ele lá, ela lá e eu cá. Isso não é perdão, irmãos. Já pensou Deus perdoar a gente assim? Eu perdoo vocês, mas vocês longe de mim. Como que seria de nós? Não ia ser legal, né? O que significa a palavra perdoar? É reconciliar. Dar uma nova oportunidade para aquela pessoa. Esse é o propósito do perdão. Aí a gente fala: eu não perdoo porque foi aquela pessoa que fez mal para mim. Mas lembra de Jesus na cruz? Aquelas pessoas que estavam xingando ele, zombando dele, chicotearam ele, cuspiram nele, colocaram coroa de espinho nele. Ele poderia falar: Pai, mata eles, acaba com eles. Mas ele fala: Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Paulo vai dizer, Efésios, capítulo 6, versículo, se eu não me engano, 11 e 12, ele fala: a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra principados, potestades, espíritos da maldade. São invisíveis nosso inimigo. Só que ele se aproveita de quê? Da fraqueza humana. Sentimentos, ressentimentos, mágoas, orgulhos. Então o Senhor ele chama a nossa atenção. Perdoe. Ah, mas eu não posso perdoar aquela pessoa. Você pode ir. Foi ela que te fez mal? Vai até ela. Quer ver? Eu peço para você abrir rapidamente Mateus 5, 23. Olha como é sério. Às vezes o Senhor ele tem falado com você, não com aquela outra pessoa. Ah não, eu só vou perdoar, só vou resolver se a pessoa vir até mim. Mas olha o que Jesus fala para a igreja. Olha o que Jesus fala para mim e para você como igreja, como discípulo de Cristo. Mateus 5, 23 diz assim: portanto, se trouxer a tua oferta
ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aqui não está falando se você tem alguma coisa contra o teu irmão. Olha como é sério. Jesus está falando assim: olha, se tu souber que algum irmão teu tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha como é sério. Às vezes, irmãs, a gente ofertamos um louvor tão lindo, a gente faz uma oração tão bonita para o Senhor. Às vezes a gente vem diante do altar do Senhor, ofertamos um valor, às vezes, grande. Mas o Senhor lhe diz para mim e para você: se você souber que alguém está ofendido com você, espera um pouquinho, vai reconciliar com ela, vai você resolver com ela. Olha como Jesus trata o perdão. Mas ele fala para a igreja, porque nós somos discípulos de Cristo. Como foi falado aqui, somos pequenos Cristo, somos imitadores de Cristo. Se a gente não parecer com Cristo, tem alguma coisa errada. Nós temos que aprender com Cristo, perdoar, aprender a resolver. Irmão, porque uma coisa eu entendo: se não há arrependimento, não tem como perdoar. Eu não vejo um versículo na Bíblia que Deus perdoou alguém sem arrependimento. Por isso que João Batista falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Primeiro tem que ter um arrependimento para depois vir o perdão. Então a gente precisa tomar atitude. Sabe aquela pessoa que muitas vezes te chateou? Faz a sua parte. Porque aqui em Mateus 18, versículo 15 diz: se teu irmão pecou contra ti, olha, não foi você, se teu irmão pecou contra ti, te ofendeu, vai até teu irmão. Vai até teu irmão em particular. Resolve com teu irmão. Se ele não te der ouvido, chama 2 testemunhas. Convida 2 testemunhas. Faz a tua parte, é isso que Jesus está falando. Nós como igreja, como cristão, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que resolver. Muitas vezes não é para libertar nós, é para libertar aquela outra pessoa. Aí o Senhor continua dizendo: se ele não der ouvido às 2 testemunhas, leva até diante da igreja. E se ele não der ouvido, trata ele como ímpio, como um publicano. Porque é uma pessoa que ele não quer mudar. É uma pessoa que ela não quer realmente, de fato, mudar. Ela sempre quer pisar na sua ferida. E isso não dá certo. Porque Deus, ele perdoa eu e você. Mas se de fato eu e você abrir o coração e falar: Senhor, eu quero me arrepender. E arrependimento verdadeiro é quando a gente deixa de fazer. O arrependimento verdadeiro é quando eu deixo de fazer. Porque quando eu continuo fazendo, é iniquidade ou remorso. É igual quando a pessoa bebe, enche a cara, acorda com aquela dor de cabeça e a primeira coisa que ela fala: eu não bebo nunca mais. Passou o efeito, está lá de novo. É a mesma coisa. O remorso, tome cuidado com o remorso. Não se arrependa com remorso. Peça ajuda ao Senhor, porque Ele dá o arrependimento para mim e para você. Amém? Louvado seja Deus. Eu creio
que Deus falou grandemente com alguém aqui nesta noite. E eu creio que essa pessoa abriu o coração e vai resolver. Faça a sua parte com Deus. Se aquela pessoa não a aceitar, deixa ela com Deus. Você está livre com Deus. Isso é o que mais importa. Amém? E eu agradeço a oportunidade e as palmas. Louvo e glorifico o Senhor.